Estavam com saudades dos resumos? Porque eu tava. No último volume tivemos muitas coisas acontecendo, como outro incidente acontecendo na Academia de Midgar, a traição da Zeta Shadow Garden e também alguns mistérios sobre a Aurora. Agora, depois de 10 meses, finalmente tivemos um novo volume, onde nesse aqui, uma certa pessoa do nosso mundo vai criar um pequeno caos no mundo da obra. Além de que também, vamos ter o retorno de uma personagem que está um volume inteiro desaparecida. E eu tô aqui para falar sobre quase tudo o que aconteceu nesse volume. E sobre o resumo de Slime, eu sei que já saiu o volume novo e sim, eu vou fazer vídeo. Eu só acabei encontrando alguns problemas no caminho que infelizmente vão fazer o vídeo ele demorar pra sair. Mas o que vocês têm que entender é que nesse mês vai sair. Então esperem até lá. Então, hoje eu vou resumir o volume 6 da Light Novel de The Eminence and Shadow. Então, sem enrolação, bora começar com esse vídeo. Um mês havia se passado desde o incidente terrorista da Névoa Branca na academia. Cid, Hiyoro e Jaga estavam mais uma vez jogando jogos apostando dinheiro. E claro, Cid acabou ganhando todas as partidas, ficando com no total 2 milhões de zenis. E depois dos dois saírem do seu quarto, Cid pretendia treinar um pouco o seu poder mágico, até que ele acabou vendo um cartão brilhante ao lado de sua cama. O cartão era para membros do bar de alta classe da Mitsugoshi. E ao vê-lo, Cid acabou lembrando que Gama informou que a Mitsugoshi estava abrindo um bar exclusivo para membros de alta classe. E ao ler o cartão e também pensar em alta classe, Cid não perdeu muito tempo e foi direto para o bar. Ao chegar no local, ele foi guiado por uma mulher chamada Ômega. Mulher essa que ele não tinha nenhuma lembrança de quem era. Já a mulher que serviu sua bebida era uma mulher chamada Shi, que Cid também não lembrava de ter visto. Shi parecia bem nervosa em servir Cid, porque enquanto ela preparava a vodka martini que ele pediu, suas mãos estavam tremendo muito. E após o Cid ser servido, Alpha apareceu atrás dele, ficando impressionada com o fato dele beber vodka martini. Ela parecia estar de bom humor, tanto que ela estava feliz só pelo fato de Cid estar usando o terno que elas mesmas encomendaram para ele. Mas, após uma breve conversa amigável, Cid, querendo jogar um joguinho de espionagem, perguntou para Alpha como estava aquela missão. Alpha diz que a situação do reino de Oriana foi relatada como estava no relatório. O problema era que Cid tinha queimado esse relatório, não só esse, mas como todos que ele recebe regularmente. Isso porque todos eles tinham caracteres antigos de que ele não entendia, por isso ele apenas os descartava. Alpha também disse que após Cid matar Fenrir, o resto da facção dele foi morta por Zeta 559 e alguns números. Então, a facção Fenrir tinha praticamente virado história. Durante a conversa, Cid se lembrou que durante o incidente da academia, uma mulher chamada Elisa tinha causado alguns problemas. Por isso, a Ordem dos Cavaleiros estava para investigar o incidente. Mas Elisa tinha sido absolvida. Mesmo com as suspeitas, Elisa foi apenas absolvida porque seu pai, chamado Brad da Kwaikan, é o líder de uma facção que pode ser considerada um símbolo de corrupção. Facção essa chamada 13 Espadas da Noite. E para variar, também tem ligações com o culto de Diabolos. E após receber todas essas informações, Cid apenas saiu do bar, deixando no ar o que ele iria fazer dali em diante. De manhã, Cristina acordou na vila da família Hope. Ela dormia no dormitório ou na vila dependendo do seu humor naquele dia. Mas, dessa vez, o motivo dela dormir na vila não era por conta do seu humor, mas sim por causa da sua segurança. Acontece que Cristina estava tentando provar que Elisa era culpada do que fez. Porém, um conde chamado Goetemono, que fazia parte das Espadas da Noite, estava ocultando e também fabricando evidências. E por conta disso, o crime de Elisa seria declarado como acidente. Infelizmente, Cristina não tinha poder o suficiente para confrontar diretamente as Espadas da Noite. E o que piorava tudo era o seu pai, que tinha medo da facção e sempre estava alertando para não os provocar. E isso apenas a deixava mais irritada por não conseguir combater a corrupção. Após ficar deprimida por não poder fazer nada no momento, Cristina repentinamente recebeu a notícia de seu pai que o Conde Goethe tinha sido morto. Ela ficou surpresa com a notícia e, para entender direito o que estava acontecendo, logo foi para a cena do crime. No caminho, ela acabou encontrando Alexia, que também estava investigando o assassinato. Quando elas receberam a permissão para investigar a cena, elas viram o corpo de Goethe deitado de costas com a cabeça sangrando. Alexia estava investigando o que tinha feito a cabeça de Goethe sangrar. Mas quando ela percebeu, Cristina, por algum motivo, ainda não tinha entrado na sala. Ela apenas estava atordoada na entrada. Quando Alexia chamou sua atenção, ela finalmente entrou no local. Ao analisarem o corpo, elas perceberam que o objeto que tinha causado a morte de Goethe era uma carta de baralho feita pela Mitsugoshi, com a carta sendo um as de espada. Vendo que Goethe foi morto com um simples objeto como uma carta, isso significava que o assassino tinha um controle mágico avançado. Além de que
esse assassinato tinha algumas coisas muito específicas. Por isso, acreditava-se que tinha algum tipo de intenção por trás. Para a sorte deles, eles pelo menos tinham a aparência do assassino. Segundo alguns guardas que apenas foram apagados, eles viram o que parecia ser um palhaço, com uma máscara sorridente cobrindo o seu rosto. Infelizmente, toda essa investigação não resultou em nada. Christina, após a investigação, foi até uma garota chamada Kanade para falar sobre o caso. Kanade foi quem fez as acusações sobre Elisa, por isso seria sensato atualizá-la sobre todo esse caso. Christina informou a ela que isso iria piorar a situação pro lado delas, colocando até as suas vidas em risco, e por isso Christina tinha uma proposta a ela. Infelizmente, antes que ela pudesse continuar a falar, uma voz lamentável de um estudante ecoou na sala de aula. A voz tinha vindo de Sid, que tinha gritado porque tinha achado algo estranho que estava na estante da Christina. O que ele encontrou era um documento que tinha manchas pretas que eram de café e também manchas vermelhas, que eram sangue. Ao ler o que estava escrito no documento, o rosto de Christina acabou ficando tenso. O que estava escrito eram os meandros do caso da Elisa, as despesas incorridas no encobrimento e as implicações dos interesses adquiridos com as partes envolvidas. Aquilo poderia ser muito útil para ela para continuar com o julgamento. Já atrás do documento, onde estava manchado de vermelho, estava escrito um nome: Jack, o Estripador, provavelmente sendo o nome do assassino. Ao perguntar para Sid se ele tinha visto o que estava escrito no documento e ele confirmar, Christina sabia que a vida dele poderia estar em risco. Por isso, ela decidiu abrigar Kanade junto de Sid na vila de sua família. Então, depois de abrigar dois inocentes, na tarde da noite, Christina, no escritório do seu pai, apresentou a ele o documento com as evidências que poderiam ajudá-los a condenar Elisa. Mas, por mais que tudo estivesse ao seu favor, o pai de Christina estava completamente aterrorizado ao imaginar que, se eles fizessem isso, as espadas da noite poderiam acabar fazendo deles inimigos. Ele até mesmo tinha pensado em entregar Sid para as espadas da noite para mostrar sua sinceridade, mas no momento ele precisaria assumir o comando desse assunto, já que eles nem mesmo sabiam quem era Jack, o Estripador. E já que isso poderia ser uma armadilha do próprio, ele precisaria verificar as evidências. Com isso, o pai de Christina saiu da sala com os documentos, enquanto a própria ficava para trás. Ela ficou olhando para o fogo bruxuleante da lareira, enquanto falava que tudo estava podre. Durante seus pensamentos, ela chegou à conclusão de que Jack, o Estripador, tinha deixado aquele documento na sua estante por um motivo. Ele queria que ela acusasse Elisa. O problema disso tudo era que ela não tinha poder. Se ela tivesse, seria estimulante acabar com os parasitas que infestavam aquele país. Logo, o que veio à mente dela foi o rosto morto de Goetemono, sua cabeça perfurada por uma carta e os seus olhos arregalados em estado de choque. Ao pensar naquilo, ela riu. Quando ela viu aquela escória morta, ela ficou perdida em pensamentos, cativada pela morte dele. No dia seguinte, a rua principal da capital estava movimentada. Isso porque 2 nobres haviam sido assassinados, e por coincidência, esses 2 nobres faziam parte das espadas da noite. Assim como o corpo de Goethe, suas cabeças também estavam perfuradas por cartas de baralho, com uma carta sendo 2 de espadas e outra sendo 3 de espadas. E mais uma vez, algumas testemunhas afirmaram ter visto um palhaço. Christina e Alexia mais uma vez estavam indo investigar o ocorrido, e quando Christina viu os corpos, ela acabou sem querer esboçando um sorriso nos seus lábios, mas ela logo conseguiu escondê-lo de todos. Um fato muito estranho sobre esses assassinatos era que os 2 nobres não tinham sido mortos no meio da rua, e sim dentro de uma sala escondida, e após eles serem mortos, um assassino os arrastou para a rua principal. Tudo aquilo se demonstrou muito estranho. A arma, o palhaço, até transportar os corpos para a rua. Nada daquilo era natural. Mesmo com dúvidas, Christina e Alexia logo iam sair do local. Mas Sid, que estava junto com elas, disse que aquilo era muito estranho. Ele percebeu que a ordem das cartas que foram usadas para matar os nobres estava em sequência, além delas serem do mesmo naipe. O naipe de espadas tinha alguns significados, entre eles inverno, noite, morte e, claro, espadas. Além do fato de que a quantidade de cartas do naipe de espadas era exatamente 13, o que significava que Jack pretendia matar todos os líderes da facção das 13 espadas da noite. O que confirmava que Jack era o responsável por aqueles assassinatos era um pilar manchado de sangue, e o que estava escrito com sangue era Jack, o Estripador. Aquilo era praticamente um desafio para os nobres, porque ao meio-dia, todos na capital
saberiam do incidente. Depois de uma pequena conversa do porquê Sid estava dormindo no mesmo quarto que Christina, a voz de uma estudante ecoou no corredor. Essa voz veio de Elisa, a mulher que foi absolvida. Ela começou a olhar em volta até que seus olhos pousaram em Christina. Ela logo riu e disse que Christina, como culpada, estava se expondo muito. Isso porque tudo apontava que ela era a culpada por aqueles assassinatos, com ela sendo a contratante do Jack. Christina tentou negar aquela acusação, mas Elisa apenas respondeu dando um tapa em sua bochecha, enquanto o seu subordinado chamado Deconobow deu um soco em Sid, que fez ele voar por 50 metros de distância. E depois de causar aquela confusão, Elisa saiu triunfantemente agarrada em seu seguidor. Sid, por aparentemente ter ficado muito ferido com o soco, foi levado para uma enfermaria, e embaixo da sua cama ele acabou encontrando Nina, que estava lá para atualizá-lo sobre como estava o estado de Claire. Os dois logo foram para o quarto da irmã de Sid, que estava cheio de equipamentos médicos e itens mágicos desconhecidos ao redor. E claro, Claire, que estava deitada na cama sem mexer um único músculo. Depois de Sid fazer uma brincadeira sobre Claire ter morrido, uma médica elfa de cabelos prateados chamada Mu entra na sala para poder atualizá-lo sobre o estado de sua irmã. Basicamente, Claire não corria risco de vida. O que estava acontecendo era que a flutuação de poder mágico e o novo emblema da mão direita dela estavam reagindo a algo. Mas antes que ela pudesse continuar, Sid a interrompeu, pensando que era mais um caso de Chunibyo. Sobre quando Claire acordaria, Mu diz que se esperasse ela acordar naturalmente, levaria várias semanas ou até vários meses, dependendo da aptidão mágica dela. Era possível forçá-la a acordar, mas isso apresentaria efeitos colaterais no circuito mágico dela. Sid optou em não forçar a acordá-la, tanto por causa desse problema, quanto porque ele queria que ela dormisse por mais um tempo. Quando ele disse que sua irmã deveria continuar dormindo, o ar, por algum motivo, tinha congelado, e Nina e Mu ficaram tensas. E meio confuso, Sid apenas disse que era uma brincadeira, e logo saiu do quarto se perguntando o que foi aquilo. De volta ao quarto de Christina, Sid e Kanade estavam dormindo tranquilamente, mas Christina ainda estava acordada, pensando no incidente de manhã. E enquanto pensava nisso, mais uma vez, um pensamento passou pela sua cabeça. O pensamento de que o poder transcende tudo. A lei, a ética, a autoridade, todas eram impotentes diante do poder puro. De repente, ela ouviu um pequeno som de roupas sendo esfregadas. Ela logo viu que o som não veio de Sid nem de Kanade. Logo, o som da porta sendo aberta foi ouvido. Christina pegou sua espada ao lado da cama, e logo em seguida, um grupo de homens vestidos de preto invadiram o quarto. Os líderes daquele esquadrão era Deconobow, o homem que tinha socado Sid, e seu pai, chamado Oyanobow, um dos integrantes das 13 Espadas da Noite. Ao ver os homens, Christina logo gritou para Sid e Kanade acordarem. Christina acabou ficando cercada por 5 agressores. Kanade ficou cercada por 2 e Sid... Bem, ele foi mais esperto. Ele aproveitou que ninguém tinha o percebido e escapou pela janela. Quando viram que ele tinha escapado, Oyano mandou 3 dos 5 agressores que estavam focando em Christina irem atrás dele. Christina conseguiu perfurar o ombro de um dos intrusos, mas seria questão de tempo até ela ser derrotada. O que piorava tudo mais era que ela descobriu por meio de Oyano que os seus guardas estavam ocupados lutando contra outro esquadrão. A mando de Oyano, um dos capangas iria desferir um ataque a Christina, mas de repente, para a surpresa de todos, o corpo do homem acabou sendo cortado ao meio, dividindo sua parte superior da sua parte inferior. Oyanobow ficou confuso com o que estava acontecendo e começou a olhar em volta chamando o responsável por aquilo. Mas durante sua busca, seus olhos se arregalaram, pois ele acabou vendo outros 2 soldados sendo cortados ao meio. E após toda aquela brutalidade, houve um farfalhar de roupas sendo esfregadas. Todos olharam para o som como se tivessem sido repelidos. E na cama de Sid havia uma pessoa desconhecida, mais especificamente um palhaço encharcado de sangue, com uma máscara que continha um sorriso manchado pelo vermelho. Essa figura era a que tinha sido responsável pelo assassinato de 3 membros das Espadas da Noite, Jack, o Estripador. Sabendo do potencial do assassino, Oyanobow tentou negociar com Jack, dizendo que quem quer que tivesse o contratado, ele pagaria o triplo. Jack acabou rindo com a proposta de Oyano. Ele logo sentou-se lentamente e apontou seu dedo para um dos capangas, e logo em seguida, a cabeça do homem acabou voando. Não satisfeito, Jack matou outros 2 capangas, decapitando um e arrancando a parte superior do crânio do outro. E como se não fosse o suficiente, Jack ainda tirou debaixo da cama 2 cabeças decepadas, onde presas nelas estava o 4 e o 5 de espadas, o que significava que aqueles 2 mortos também eram das Espadas da Noite. Ao ver a chacina feita, Oyano, junto de seu filho, perdeu completamente a calma,
perguntando desesperadamente o que Jack queria. Mas a resposta que ele recebeu foi o palhaço assassino puxando do seu bolso um 6 de espadas. Aquilo deixou Yano completamente desesperado, mas nada acabou o salvando de sua morte. Jack logo enfiou a carta na cabeça de Oyano, o matando na hora. E claro, ele também não deixou o Dekuno de fora, e o matou também. E após o seu trabalho ser concluído, Jack estava para sair do local. Porém, sua saída foi interrompida quando Cristina, que observou tudo aquilo, o chamou, perguntando se foi ele que tinha entregado para ela os documentos de Goethe, e principalmente, o que ele queria que ela fizesse. O palhaço a responde com uma risada, e então joga uma carta na têmpora de Kanade, e após fazer isso, ele pula pela janela. A carta que ele jogou em Kanade parecia ter perfurado sua têmpora, mas acontece que ela só estava colada por causa do sangue. Depois de um discurso dramático de Kanade pensando que ia morrer, Cristina abre a carta e vê um poema escrito com sangue. Soprando buzinas de mentirosos, mate todas as pessoas, mas estou sempre apenas contando. Mas às vezes eu jogo assim. O que aquele poema significava? Cristina, infelizmente, não sabia. Quando a manhã chegou, uma investigação foi conduzida pelos cavaleiros, e Cristina estava sendo interrogada pelo chefe da investigação chamado Gray, que achou a história dela muito conveniente. Ele acreditava que a família Hope teria atraído 3 dos integrantes das Espadas Noturnas e incriminado eles, além de que ele também suspeitava da família ter contratado Jack, mesmo que muitas evidências fossem contra esses argumentos dele. A suspeita de Gray acabou deixando Cristina incomodada, mas ela logo se recuperou para que eles pudessem investigar o poema que Jack tinha deixado para eles. O poema parecia apenas estar afirmando as coisas que o Jack estava fazendo. Porém, Sade alertou que o poema podia ser lido horizontalmente. O que estava escrito era que o próximo alvo era um conde chamado Oshoku White, mas aquela não era a única informação. Segundo Sade, Jack colocou outro significado na carta. Ele acreditava que a carta era o 10 de espadas, a 10ª semana do inverno, e coincidentemente, o dia seguinte seria o 10º dia da 10ª semana de inverno, o que significava que Jack agiria no dia seguinte para cometer mais assassinatos. Cristina e Kanade estavam achando aquilo muito estranho, porque o assassino estava praticamente anunciando seus movimentos, e isso poderia facilmente resultar em fracasso. Sade, diferente delas, parecia estar idolatrando Jack, e também querendo deixar isso para a Ordem dos Cavaleiros, já que se eles notificassem as Espadas da Noite de quem veio essa informação, as suspeitas da família Hope poderiam ser dissipadas. Cristina tentou pensar em alguns argumentos para não compartilhar aquela mensagem, mas no fim não deu certo, e mesmo de mau humor, ela decidiu compartilhar aquela informação. Após informar a Ordem dos Cavaleiros, Cristina logo foi até Alexia para atualizá-la sobre o ocorrido. A Ordem dos Cavaleiros iria participar da operação contra Jack na mansão do Conde White junto dos outros 6 integrantes das Espadas da Noite que sobraram. Eles estavam reunindo forças desesperadamente apenas para matar uma pessoa. Isso mostrava o quanto eles entenderam a força do palhaço. Cristina ainda estava um pouco preocupada com Jack, já que ela não conseguia parar de pensar na possibilidade dele ter um passado trágico que o transformou em um assassino brutal. Vendo a situação da amiga, Alexia decidiu que elas deveriam ir até a Mansão Branca. Elas não podiam entrar, mas podiam assistir de fora com a Ordem dos Cavaleiros, para que assim elas assistissem o fim daquele incidente, o que Cristina não recusou, já que ela acreditava que Jack não era um inimigo. No dia seguinte, Sade, Alexia, Kanade e Cristina estavam do lado de fora da mansão White apenas observando algumas mansões luxuosas, até que durante suas conversas, Sade sentiu um poder mágico avassalador se aproximando a uma velocidade incrível deles. Logo, ele reconheceu que a dona daquele poder mágico era a Delta. Ele logo usou uma magia para desacelerá-la, e após chegar na frente dele, ela começou a receber tapinhas na cabeça. Alexia, que viu tudo, acabou interpretando aquilo um pouco mal, já que ela acreditava que Delta era um escravo de Sade. Aquele comentário acabou deixando Delta bem furiosa, e ela estava prestes a partir para cima de Alex, mas Sade a prendeu em uma chave de braço e a arrastou para outro lugar. Quando ele a soltou, Sade perguntou a Delta o que ela estava fazendo ali. Delta de primeira tinha ficado com um branco na cabeça, mas logo lembrou que estava em busca de Zeta, que ainda estava desaparecida e Sade não via há um mês. Enquanto conversavam, uma garota fera que estava muito ofegante apareceu. Ela tinha olhos azuis, orelhas brancas e uma cauda, lembrando de um husky siberiano, segundo Sade. Delta logo a apresenta como sua subordinada. Seu nome era Pi,
que após ser apresentada, ficou de barriga para cima como forma de submissão, e sem a permissão de Cid, se auto-recrutou para a Shadow Garden. Delta disse que ela era um pouco burra, mas um fato interessante era que ela tinha um faro melhor do que o de Delta, o que Cid não deu muita bola. As duas logo começaram a falar sobre um plano estúpido que elas tinham, que era fazer 1 milhão de filhos com Cid para poder conquistar o mundo, e escutar aquilo deixou o coitado meio perturbado. Alexia estava ficando irritado com a demora e logo começou a chamar por Cid, e Cid, apenas com um olhar, mandou Delta e Pi irem embora, o que elas facilmente entenderam e obedeceram. Quando o grupo se reuniu novamente, eles logo foram até o Conde White para eles testemunharem um ataque de Jack, mas infelizmente o Conde impediu a entrada deles. Mas não era um mero aviso que ia impedi-los. Cid ficou com os cavaleiros por ele ter uma técnica de espada medíocre. Já Alexia, Cristina e Kanade se infiltraram nas passagens do subterrâneo da capital real, já que existia um boato que dizia que havia um espaço subterrâneo na residência dos Whites. E o que faz Alexia acreditar nesse boato era porque geralmente toda casa de bandido tinha um porão secreto, o que fez Cristina parar de questioná-lo. Elas acabaram demorando um pouco, mas elas logo chegaram onde Jack seria julgado. Era um espaço mal iluminado em forma de cúpula, e quem estava lá junto com elas eram os nobres das Espadas da Noite. As três ficaram um pouco nervosas e por isso logo esconderam sua presença. Olhando em volta, parecia que eles estavam em algum tipo de área de espectadores, e enquanto observavam, o Coliseu começou a brilhar fracamente. Isso sinalizava que algo grande estava por vir. Com isso, as três voltaram os olhos para o centro da luz. Algumas horas tinham se passado, e o assassino ainda não tinha chegado. As Espadas da Noite, que esperaram por muito tempo, já estavam começando a pensar que o palhaço tinha arregado. Mas logo quando eles estavam para ir embora, a luz que estava iluminando o local começou a ficar mais forte, e isso significava que ele tinha chegado. No centro da arena, Jack, o estripador, estava lá completamente imóvel. Os Espadas da Noite tentaram falar com ele, mas não importava o que eles dissessem, ele não respondia. Assim, vendo que seria perda de tempo forçá-lo a falar, o Conde White decidiu explicar como ia funcionar o joguinho deles. Basicamente, Jack precisaria derrotar todos os assassinos que eles prepararam, e depois de derrotá-los, a barreira que estava os protegendo de Jack iria se levantar, e assim, eles finalmente poderiam lutar. A única coisa que eles não esperavam era que aqueles assassinos não serviriam de nada. O que aconteceu naquela arena só podia ser chamado de chacina. Na primeira luta, Jack apenas deu um chute no seu oponente, fazendo ele explodir e ser jogado para fora da arena. Na segunda, os oponentes de Jack eram um trio de mercenários que eram muito famosos, e apenas de olhar para Jack, fugiram morrendo de medo. Isso acabou deixando os Espadas da Noite muito confusos, mas eles ainda achavam que o assassino logo seria derrotado. O que fez eles finalmente abrirem os seus olhos foi quando Jack, sem nenhuma dificuldade, matou os 2 assassinos mais fortes que a facção tinha contratado. Aquilo fez eles começarem a sentir medo. Tanto medo que eles ordenaram que todos os 6 assassinos que eles tinham contratado atacassem o palhaço de uma vez só. Mas mesmo com a desvantagem numérica colossal, Jack apenas manchou a arena com o sangue de cada um dos seus inimigos. Ao ver tamanho poder na sua frente, todos os Espadas da Noite imediatamente começaram a entrar em desespero e a querer fugir do local. Porém, para acalmá-los, o Marquês da Qui-Gon diz que ele trouxe a ajuda da igreja. Ao voltarem seus olhos para a arena, foi possível ver uma silhueta escondida por um longo manto, mas ela tinha uma característica única. Ela parecia distorcida, como se não fosse humana, e isso não era à toa, porque quando ela tirou seu manto, foi revelada uma forma grotesca, uma massa de carne distorcida remendada. Era difícil até mesmo identificar o seu gênero. Qui-Gon diz que aquela criatura se chamava Millie. Ela era uma cobaia experimental da facção Fenrir, que tinha sido derrotada pela Shadow Garden e descartada. Porém, um pesquisador da facção Loki a recuperou e a restaurou. Ela acabou sendo aprimorada com a fusão de habilidades técnicas de facções que nunca deveriam se cruzar. E graças a isso, agora ela era 10 vezes mais forte que antes. Ou pelo menos é o que diziam. Após explicar sobre a criatura, Qui-Gon ordenou a Millie a matar Jack. E ao ouvir a ordem, Millie rapidamente correu como uma fera para cima de Jack. Ela foi para as costas dele e então, com o seu braço direito, tentou acertá-lo. Aquele simples movimento fez uma onda de poder mágico invadir a arena. Aquele poder era tão grande que a barreira que protegia as Espadas da Noite estava rangendo. Quando tudo se acalmou, a única coisa que podia ser vista na arena era a Millie, e Jack estava completamente desaparecido. As Espadas da Noite pensavam que ele tinha sido obliterado, mas isso foi um grande erro, pois eles logo começaram a ouvir aplausos ecoando de algum lugar. Aquilo deixou eles muito confusos, mas entre eles,
Um estava tremendo de medo. Quando perguntaram para o integrante assustado o que aconteceu com ele, ele apenas respondeu, apontando para um lugar que teoricamente estava vazio. Quando olharam para onde o homem apontou, eles viram alguém que eles não queriam. Jack estava sentado lá antes que alguém percebesse, e de algum jeito conseguiu passar pela barreira. Todos ali começaram a entrar em completo desespero e a pedir ajuda, e como resposta a seus pedidos, Milha foi em direção à barreira e começou a atacá-la. Porém, não importava o quanto ela batesse, a barreira nunca se quebrava. Enquanto dentro dela, Jack começou a puxar as cartas do naipe de espadas, e pouco a pouco começou a atirá-las na cabeça de cada um presente ali. Até que depois de um tempo, Jack finalmente tinha concluído seu objetivo e oficialmente tinha exterminado as 13 espadas da noite. Após matar todos, Jack logo olhou para Milha, que ainda estava tentando alcançá-lo. Ele então se aproximou da barreira e a tocou. Em seguida, uma energia mágica roxo-azulada se espalhou, e de repente, Milha conseguiu entrar na barreira. Sem perder a oportunidade, ela começou a atacar Jack como uma fera, o arremessando para todas as direções possíveis. Vendo que seus ataques por algum motivo não estavam tendo efeito no palhaço, Milha começou a atirar tentáculos delgados em Jack, que durante todos esses ataques não revidou nenhuma vez. Ao ser atingido pelos tentáculos, Jack parecia ter morrido. Até mesmo Christina, Alexia e Kanade, que estavam observando tudo desde o começo, acreditaram que a vida de Jack terminou ali. Mas de repente, quando todos menos perceberam, uma luz roxo-azulada vazou pelas lacunas entre os tentáculos. E lá estava um homem vestido com um casaco longo preto como breu. Este era Shadow, que se apresentou como um homem que se esconde nas sombras e caça as sombras. Não só o trio que estava escondido ficou pasma com o ocorrido, como Milha também tinha parado de se mover na frente de Shadow. E de repente, pela primeira vez, ela soltou um grito humano, chamando furiosamente pelo nome de Shadow. E ela não parou por aí. Ela várias vezes chamava pelo nome do homem com uma voz completamente furiosa. E enquanto fazia isso, ela o atacava com o seu braço e incontáveis tentáculos. Em meio àqueles ataques contínuos, Shadow, graciosamente, começou a acertar alguns ataques em Milha. E ao acertá-la, uma trilha roxo-azulada estava sendo esculpida no corpo dela. E em pouco tempo, a cobriu completamente. Logo depois, o corpo de Milha começou a encolher. A grotesca carne foi raspada, revelando a pele branca e irregular de uma jovem. Ela estava voltando para sua forma humana. Porém, mesmo com isso acontecendo, Milha não se importava. Ela estava muito mais preocupada em gritar o nome de Shadow enquanto lágrimas saíam de seu rosto por algum motivo. Quando seu corpo voltou à sua forma humana, Milha tirou de algum lugar uma adaga, que por algum motivo ela estava segurando como se fosse algo muito importante. Usando a adaga, ela tentou apunhalar o coração de Shadow, mas antes que ela pudesse fazer isso, uma onda de magia a engolfou, e sua adaga foi parada pouco antes de atingir o coração de Shadow. Com um estrondo, a adaga caiu no chão, e olhando para ela, Milha começou a chamar por seu pai, e logo em seguida, ela desmaiou. Após a garota desmaiar, Shadow a levantou em seus braços e acenou com a cabeça. Após o aceno, algumas de suas subordinadas apareceram e receberam a ordem de apenas cuidarem do resto. Shadow entregou Milha para quem parecia ser a líder e logo acabou desaparecendo. Após a líder pegá-la, ela logo olhou para onde Christina, Alexia e Kanade estavam escondidas e apenas apontou para onde era a saída. Alexia e Kanade não viram muitas escolhas e sem perder tempo foram para a saída. Já Christina olhou para trás e pensou no fato de, mesmo Shadow ter escolhido percorrer um caminho manchado de sangue, ele mesmo assim salvou Milha. Assim como na vez do incidente da academia, ele a salvou também. Para ela, aquele caminho sangrento parecia brilhar. Em um quarto completamente branco, Akane finalmente estava acordada. Ela, após acordar, olhou à sua volta e viu que o local que ela estava parecia ser um tipo de hospital. Os textos a fizeram pensar que ela possivelmente tinha sido sequestrada após ter desmaiado para ser usada em pesquisas. Ela logo foi até a porta daquela sala e, revestindo o seu punho com poder mágico, deu um soco nela. Porém, a porta nem mesmo se mexeu. Isso porque a porta era mágica, o que fez Akane ficar impressionada, porque no mundo dela isso não era possível. Ela então, mais uma vez, revestiu o seu punho com magia e foi dar outro soco na porta, mas no momento seguinte, a porta se abriu de repente, e logo o soco de Akane foi segurado por uma mulher de cabelos prateados. Essa mulher era Beta,
que disse para Akane que a porta não estava trancada, bastava ela pedir que podia sair. Beta estava falando um japonês que ainda tinha que melhorar, mas era o suficiente para Akane poder entender. Após fazer a garota se acalmar, Beta, sem rodeios, basicamente disse a Akane que ela fazia parte da Shadow Garden, uma organização que investigavam seres de outro mundo, e elas basicamente a sequestraram. Como a garota não parecia estar entendendo sobre a existência de outros mundos, Beta levou Akane para fora da sala para fazê-la entender melhor. Akane, quando saiu, acabou vendo várias mulheres que tinham orelhas distintas de seres humanos, variando de orelhas pontudas e orelhas felpudas, mostrando que elas não eram humanas. Ela também percebeu que a tecnologia mágica desse mundo era muito mais avançada do que o Japão, mas a tecnologia científica estava muito atrás. As duas acabaram chegando no centro de treinamento, e por conta da falta de domínio do japonês, Beta interpretou que Akane queria treinar. Então, a mando dela, Lambda trouxe como oponente de Akane a mais fraca do local. A oponente dela era uma garota que parecia ter cerca de 13 anos, tinha cabelos brancos como a neve e seus olhos estavam endurecidos. Ela estava apenas há meio mês na Shadow Garden, e sua numeração era 711. Essa garota era Milha, que tinha sido salva por Shadow. Ela acabou ficando meio tensa porque Lambda disse para ela não envergonhar a Shadow Garden, e olhou para Akane com uma expressão nada amigável. Quando as duas foram para o centro da arena, Beta e Lambda começaram a teorizar quem iria ganhar. Lambda acreditava que a vencedora seria Millie, já que a garota, mesmo sendo rebelde, era excelente em termos de talento. Já Beta, ela acreditava que Akane venceria, porque ela demonstrou ter um poder mágico único. Só que, por incrível que pareça, o resultado da luta não foi o que elas esperavam. O resultado acabou sendo um empate. Akane usou seus poderes de primeiro cavaleiro para poder ficar mais forte, e Millie usou suas técnicas para acompanhá-la. Mas no fim, a luta terminou com as duas ficando caídas no chão, todas machucadas. Quando elas acordaram no hospital, Akane acabou vendo um lado mais frágil de Millie, vendo a garota chamando os seus pais, e achando que estava tudo bem, ela afagou a cabeça de Millie, o que fez a garota acordar completamente e dar um pulo de surpresa. Millie começou a ficar tensa, dizendo para Akane não se aproximar, e quando ela percebeu que tinha perdido, lágrimas começaram a brotar de seu rosto, e deixando Akane confusa, ela fugiu da sala. Após esse acontecimento estranho, Akane foi levada por Beta para o refeitório, e enquanto Beta pegava a comida, Akane percebeu que muitas coisas que a Shadow Garden tinha eram muito parecidas com o Japão. Beta acabou deixando em segredo quem deu as informações sobre aquelas coisas, mas Akane começou a suspeitar de que poderia ser Minoru. Enquanto elas comiam, de repente, uma elfa com um jaleco branco entregou um documento para Beta. A elfa era Eta, uma das 7 sombras. Desde a luta no centro de treinamento, Eta estava ansiosa para estudar Akane, mas Beta estava sempre aí pedindo, dizendo que precisava de permissão de Alpha. Por isso, ela falsificou um documento dizendo que a permissão veio de Alpha. Mas Beta rapidamente acabou percebendo. E de saco cheio de não ser permitida a estudar a garota, Eta, usando seu slime, acabou prendendo Beta e Akane. Mas aquilo não foi o suficiente para prendê-las por muito tempo. Vendo que sua amiga estava saindo de controle, Beta chamou a ajuda de Epsilon, Nu, Ômega, Chi e Lambda para contê-la. A batalha ia ser um baita problema para Eta, mas ela tinha um jeito de lidar com isso. De repente, a roupa de todas, tirando a dieta, começaram a se derreter, e aquele era o efeito de um dos dispositivos dela, a barreira de interrupção mágica. Então, aproveitando a abertura que o dispositivo deu a ela, Eta conseguiu pegar Akane e fugir com ela. Quando elas chegaram no laboratório, Eta, diferente de Beta, conseguiu falar fluentemente a língua japonesa para se comunicar com Akane, que estava muito nervosa. Eta disse que iria usar o Brain Sucker Kun Mark 23, uma máquina que pode extrair completamente o conhecimento de uma pessoa. Ela construiu aquela máquina usando como base um artigo de Sherry, que dizia sobre a possibilidade de destruir ou curar o cérebro, interferindo na magia e seu plano de aplicação prática. Ao escutar o que ela disse, Akane pergunta como Eta a via, e Eta responde de que via ela como uma forma de vida valiosa, porém, depois dele, se referindo a Cid. Para a sorte de Akane, Alpha chegou onde elas estavam e usou seu slime para criar um martelo e bater na cabeça de Eta. Eta até tentou usar sua barreira de interrupção para atacá-la, mas Alpha, usando alumínio nas suas roupas, conseguiu bloquear as ondas de interferência que a barreira mandava. Assim, mais uma vez, ela bateu na cabeça de Eta e a nocauteou. Então, depois de toda essa loucura que foi o seu dia, Akane, já cansada, foi levada até o seu quarto. E também, ela era oficialmente uma integrante da Shadow Garden. Isso porque, se ela trabalhasse com a organização,
poderia voltar para o Japão. O único problema era que sua colega de quarto era Millie, que ao vê-la disse que iria dormir fora e saiu pela janela. Ela tinha muitos problemas, mas ainda tinha um raio de esperança, e isso era salvar Minoru Kagenou, ao qual ela acreditava que estava nesse mundo, e com esse pensamento no seu coração, Akane cerrou os punhos. Elisa teve uma semana horrível. Todas as 13 espadas da noite foram mortas. Os bens de sua família foram apreendidos um após o outro sob o pretexto de uma investigação. E eventualmente, ela foi até despejada de sua mansão. Porém, ela se recusava a aceitar aquilo. E acreditava que tudo o que precisava fazer era criar uma nova geração de líderes das espadas da noite. Ela logo mandou seus subordinados fazerem uma reunião, mas ninguém a respondeu. Ela ficou meio confusa, mas logo escutou um som estranho de passos vindo na sua direção. Quando ela olhou quem estava vindo, sua voz parou na hora. Isso porque o que ela viu era um palhaço encharcado de sangue. Ele começou a fechar a distância que tinha entre eles, e Elisa começou a entrar em desespero pedindo para ele esperar. E num ato desesperado, ela pede desculpas pelo que fez, e pergunta quais eram as suas demandas. E enquanto falava isso, ela estava afrouxando sua camisola. Quando ela menos percebeu, uma faca foi enfiada em seu peito, o que fez ela gritar de dor. E num ataque de raiva, ela deu um soco em Jack, e logo caiu no chão. Aquele soco foi o suficiente para fazer a máscara dele cair, e o rosto que Elisa viu a deixou chocada, porque era alguém que ela não esperava. A pessoa que estava atrás da máscara era Christina Hope. Elisa logo disse que não acreditava que Christina era Jack, mas Christina a responde de que não era bem assim. Ela estava sucedendo. Ele tinha mostrado sua missão, seu caminho encharcado de sangue. Ele perguntou se ela estava pronta para isso, e era exatamente isso que ela estava esperando. Christina então girou a faca e puxou-a do peito de Elisa, dando um fim à vida dela. Então, olhando para o corpo de Elisa, Christina tirou uma única carta de baralho que mostrava o Coringa e a torceu no peito de Elisa. Agora, Christina Hope era Jack, o Estripador, aquela que elimina o mal com a lâmina do mal.